Olá pessoal, Ezequiel do blog Tudo Eng Civil e hoje nós estamos aqui para uma videoaula com um resumo da NR5, a norma regulamentadora de número 5, que diz respeito à CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Um assunto importante é que aqui na descrição tem um link para você baixar essa norma e também para assistir o vídeo completo, onde a gente lê e analisa linha a linha da NR5. Como eu disse, essa videoaula é um resumo. Será bem rápida e objetiva, pegando os principais pontos dessa norma. A NR5 ela foi feita para empresas públicas ou privadas de capital aberto, fechado ou qualquer outra empresa que tenha empregados regidos pela CLT. Outra possibilidade é que a NR5 pode sim ser cobrada para outras relações jurídicas de trabalho, desde que esteja estabelecida em lei. Os principais objetivos da NR5 são a prevenção dos acidentes e doenças de trabalho, preservando a vida e promovendo a saúde do trabalhador. As principais atribuições da CIPA são identificar e registrar os perigos no ambiente de trabalho, além de avaliar os riscos e adotar as medidas de prevenção, juntamente com o SESMIT e com a empresa. Duas atribuições específicas da CIPA é solicitar à empresa o CAT, o Comunicado de Acidente do Trabalho, e também promover a CIPAT uma vez ao ano. A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Já a empresa, cabe disponibilizar os meios mínimos para que a CIPA funcione, além de permitir que os seus funcionários participem das atividades da CIPA e também fornecer informações, como por exemplo a CAT, que eu acabei de citar, à CIPA para que ela funcione da melhor maneira possível. Cada estabelecimento da empresa, ou seja, cada unidade, pode ter uma CIPA própria, desde que esteja dentro dos parâmetros do quadro 1 desta norma. Uma informação relevante é que para empresas que têm o seu regime sazonal, ou seja, que existe uma grande variedade de funcionários ao longo de cada mês do ano, o número de funcionários considerado será a média aritmética dos últimos 12 meses, ou seja, a média do último ano civil. Na constituição da CIPA, a organização, na pessoa da empresa, ela indica o presidente da CIPA, já os titulares eleitos ficam com a responsabilidade de, entre eles, decidir quem será o vice-presidente. Normalmente é o que se tem mais votos, mas isso não é uma regra, é o que se é utilizado normalmente nas empresas. O ponto mais atrativo para que os funcionários participem da CIPA é a famosa, entre aspas, estabilidade. Os funcionários que porventura se inscreverem e forem eleitos pela CIPA terão 2 ou 3 anos dessa certa estabilidade. Como que isso funciona? Se o funcionário ele se candidatar e for eleito, ele tem esta certa estabilidade durante o período de 12 meses, que é o cumprimento do seu mandato, e ela pode ser reeleita, sendo possível uma reeleição. Se ela for reeleita, ela fica nos 2 anos de mandato e após esse término, ele tem mais 1 ano para que não haja a perseguição sobre esse funcionário. Portanto, se o funcionário tiver um mandato, ele fica 2 anos com estabilidade. Se ele atingir os 2 mandatos, ele ficará com 3 anos de estabilidade. Essa estabilidade, entre aspas, elas protegem o funcionário de serem demitidos sem justa causa ou de forma arbitrária. Alguns pontos que vale a pena ressaltar é que não pode haver a perseguição a esse funcionário. Um outro ponto é que ele não pode ter as atividades trocadas dentro do seu emprego que afete o seu desenvolvimento das atividades com a CIPA. Portanto, a empresa deve garantir que seja possível que ele execute as atividades do seu cargo. Outro ponto importante é que o empregado que for contratado pelo regime de prazo determinado não consegue ter essa estabilidade. Portanto, se no seu contrato de trabalho estiver descrito de maneira direta ou indireta que você está trabalhando por um prazo determinado, essas condições de estabilidade não são aplicáveis. Se esse estabelecimento, ou seja, se essa unidade de trabalho da empresa não tiver a quantidade de funcionários suficiente para que se enquadre dentro novamente do quadro 1 para a constituição da CIPA, a empresa deve nomear um representante da empresa, para que se cumpra os dispostos aqui nessa norma regulamentadora.
Se houver SESMIT na empresa, o SESMIT desempenhará as atribuições da CIPA. Já no caso das eleições, a empresa deve convocá-las com no mínimo 60 dias antes do término do mandato corrente, para que haja tempo suficiente para a realização das inscrições, eleição e treinamento. As inscrições elas devem ter um prazo de 15 dias, possibilitando que qualquer trabalhador se inscreva, independente de cargo, função, tempo na empresa e por aí vai. Qualquer trabalhador, independente até de filiação sindical, pode concorrer a uma vaga na CIPA. Se já houver CIPA na empresa, a CIPA deverá montar uma comissão eleitoral para organizar e executar as eleições. Se não houver, a empresa será responsável por essa realização. A eleição deve ocorrer com no mínimo 30 dias antes do término do mandato corrente e deve ocorrer em dia normal de trabalho, em horário normal de trabalho, possibilitando que o turno de realização dessa eleição seja o que há a maior quantidade de trabalhadores, para que a maior parte deles tenha a possibilidade de votar, sendo que o voto é secreto e facultativo, ou seja, os funcionários não são obrigados a votar. Se no primeiro dia de eleição a quantidade de votos for menor que 50% dos trabalhadores aptos a votarem, a eleição deve se estender por mais um dia. Se no segundo dia a soma de votos for menor que 1/3 dessa quantidade total de trabalhadores, deve se estender por mais um dia. No terceiro dia de eleição, independente da quantidade de votos, os membros da CIPA estarão eleitos. Os dois últimos pontos da eleição é que os mais votados vencem e qualquer pessoa da empresa tem até 30 dias após o término das eleições para que seja feita qualquer denúncia à autoridade do trabalho. Com a CIPA já eleito, deve-se ocorrer reuniões mensais, sempre com um calendário pré-definido. Para empresas ME, microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, as reuniões não necessitam ser mensais, elas podem ser bimestrais. Em cada reunião da CIPA deve ser escolhida uma pessoa para redigir a ata de reunião. Essa pessoa será a secretária da reunião. Não haverá cargo fixo para isso, apesar que em toda reunião pode sim ser escolhida a mesma pessoa, porém não é uma regra. Outro fato importante é que qualquer decisão da CIPA deve ser comunicada ao SESMIT, à organização e aos empregados. Reuniões extraordinárias também podem acontecer, ou seja, reuniões que não estavam pré-programadas. Essas reuniões acontecem caso ocorra um acidente grave ou fatal, ou caso seja solicitado por uma das representações. Em todas essas reuniões, ordinárias ou extraordinárias, as decisões devem ocorrer preferencialmente por consenso. O treinamento dos eleitos para a CIPA deve ocorrer antes da posse, exceto se ocorrer uma eleição extraordinária, que você pode ter mais detalhes assistindo à aula completa. Se ocorrer essa eleição extraordinária, o funcionário terá que receber o treinamento até 30 dias após a posse no seu cargo. O treinamento tem esse conteúdo mínimo e ele tem a validade de 2 anos. É isso que dispõe a NR1, podendo ser reaproveitado caso o funcionário seja reeleito. O treinamento tem a seguinte carga horária. Para grupo de risco 1, 8 horas. Grupo de risco 2, 12 horas. Grupo de risco 3, 16 horas. E grupo de risco 4, 20 horas. Essa carga horária pode ser feita parcialmente ou totalmente presencial. Para empresas do grupo de risco 1, esse treinamento pode ser feito de maneira 100% remota. Já para empresas do grupo 2, a carga horária mínima é de 4 horas, sendo realizada de maneira presencial. Para empresas do grupo 3 ou 4, a carga horária mínima é de 8 horas. É importante frisar que a carga horária máxima de treinamento em um dia é de 8 horas. Portanto, se uma empresa do grupo 4, que deve ter o treinamento mínimo de 20 horas, ela terá que reservar 3 dias de treinamento para essa comissão. A NR5 ainda descreve como deve ocorrer a CIPA para prestadores de serviço e para a indústria da construção civil. Para prestadores de serviço, a CIPA poderá ocorrer de forma centralizada, sendo que o número considerado para o cálculo será o número total de trabalhadores na unidade federativa. Ou seja, o número total de trabalhadores dentro de um mesmo estado será somado para a constituição da CIPA centralizada.
Caso essa empresa não tenha quantidade de funcionários suficiente, deverá nomear um representante, se ela tiver 5 ou mais funcionários prestando serviço naquele estabelecimento. Ainda vale ressaltar que se essa prestação de serviço tiver até 180 dias, não é necessária a constituição da CIPA, sendo possível nomear um representante, se mesmo assim ela tiver 5 ou mais trabalhadores. Sendo a contratante obrigada a orientar o seu prestador de serviço quanto aos riscos específicos daquele estabelecimento e também quais são as medidas adotadas de acordo com o seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que a gente já viu lá na NR1. Já para a CIPA, na indústria da construção civil, a gente tem alguns tópicos um pouco diferentes. A CIPA deve ser constituída por canteiro de obra e não por frente de serviço, apesar que na frente de serviço é necessário ter os representantes nomeados, sendo que esse representante ele pode ser responsável por mais de uma frente de serviço. Se essa empresa não se enquadrar dentro do mínimo necessário para se ter a CIPA, ela deve nomear um representante para se cumprir o que está descrito aqui na NR5. Se nesse canteiro de obras tiver prestadores de serviço, ele deve indicar um representante nomeado. Se a quantidade de funcionários desse terceirizado, ou seja, desse prestador de serviço, se enquadrar dentro do que diz o quadro 1, será necessário constituir uma CIPA centralizada, que a gente já viu como funciona anteriormente. A obra terá menos de 180 dias, não será necessário constituir uma CIPA, porém, ainda será necessário nomear um representante. É importante frisar que essa comunicação deve ser realizada também ao sindicato da categoria, sendo necessário que essa comunicação seja feita em até 10 dias após o registro da obra. O treinamento para os integrantes da CIPA na indústria da construção civil é diferente. Ele deve ter carga horária mínima de 8 horas e atender no mínimo estes itens. É importante realçar que também há validade de 2 anos para esse treinamento, sendo que é possível que o trabalhador utilize esse mesmo treinamento em vários canteiros de obras da mesma organização. Quando a obra for finalizada, ou seja, quando todos os projetos forem executados, finalizados, a CIPA se encerrará. E essa comunicação deve ser feita com documento oficial pelo representante técnico da obra ao sindicato da categoria. Esse foi o nosso resumo sobre a NR5. Se você gostou, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. E não se esqueça que aqui abaixo tem o link para a aula completa e também para a resolução de alguns exercícios ainda sobre a CIPA. Agradeço a sua atenção e até a próxima!